Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Tem como título, a pesca maravilhosa. Lucas, capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isto, apanharam-lhe grande multidão, grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, porque serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Irmãos, é uma passagem, acredito que os irmãos, que participam da quarta-feira, o pastor falou que estão terminando o estudo sobre Lucas. Possivelmente os irmãos já viram essa lição há alguns dias atrás. E é um texto importante, porque a narrativa é muito linda, Nós vemos nessa passagem o poder de Deus, Deus agindo, Deus olhando para esses homens e Jesus revelando, uma das características do seu ministério, que foi a cura, que foi a pregação da palavra, que foi o milagre, que foi socorrer aqueles que precisavam de algum milagre, e Jesus sempre alcançando essas pessoas. É interessante que quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver Jesus pregando à multidão, e a Bíblia diz que a multidão ela estava se apertando, então dá para a gente entender que havia muitas pessoas ali. Era uma região importante, o lago de Genezaré era um lago importante naquele tempo, era um lugar onde havia muitos pescadores, conhecido como a indústria do pescado naquela época. Então era um lugar onde Jesus sempre esteve pregando ao redor desse lago, também conhecido como Mar de Tiberíades, que era uma homenagem a Tibério, que era o imperador romano, e também conhecido como Mar da Galileia. Então Jesus sempre esteve pregando nesse lugar e nas cidades que ali estavam, porque era uma região onde havia muitas pessoas. Então haviam várias cidades ao redor desse lago. Esse lago, ele era importante, ele tinha 11 quilômetros de largura, ele tinha 21 quilômetros de comprimento. Então era um lago onde muitas pessoas moravam ao seu redor. Então a história vai dizer que pelo menos 10 cidades, ao todo, pelo menos dessas 10 haviam cidades de 15 mil habitantes na época. Então eram cidades bem povoadas, e Jesus ele prega a palavra naquele lugar, e a Bíblia diz que a multidão começou a apertá-lo porque queriam ouvir a palavra de Deus. Então a população, as pessoas que estavam ali ouvindo a palavra, possivelmente eram muitas pessoas. E quando nós olhamos para os nossos dias, nós sabemos que muitas pessoas também estão à procura de ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela atrai também muitas pessoas. Às vezes, por uma mensagem
que promete uma prosperidade financeira, outras, né, prometem uma prosperidade espiritual. Então, são vários os motivos que levam as pessoas a ouvir a palavra, né? Alguma coisa atrai. Eu acredito que essa multidão também estava sendo atraído pelo que Jesus também professava, né? A notícia que havia um homem que estava pregando a palavra de Deus de uma maneira ousada, de uma maneira, né, diferente, com autoridade. Então as pessoas sentiam a curiosidade de ver, né, a mensagem ao qual Jesus pregava. Então, e é interessante que quando a gente olha, né, e eu fiquei pensando, na hora que estava preparando a mensagem, sobre as características, né, dessas pessoas que poderiam estar ali para ouvir a palavra de Deus. Então, se Jesus estava pregando naquele momento, né, acredito que as pessoas estavam se alegrando com a palavra do Senhor. E também assim na igreja, né, quando você chega e ouve a palavra de Deus, e você dá ouvido a essa palavra, algo começa a mudar dentro de você, e isso te traz uma felicidade, uma alegria. Só que também tem pessoas que entram, né, dentro da igreja e ouvem a mesma palavra, né, ouve aquilo que você também, a palavra que você também está ouvindo, que está desfrutando. Só que também essa pessoa, às vezes, ela não sente alegria, a felicidade de estar na casa do Senhor. Então, eu acredito que ali, naquele lago, havia vários tipos de pessoas que estavam sendo atraídas. Porque muitas vezes, quando Jesus pregava e falava, ele era cercado por uma grande multidão, porque Jesus, né, o seu ministério era completo. Mas quando Jesus apertava, a Bíblia vai dizer que muitas pessoas começavam a ir embora e geralmente só sobravam os discípulos. Até tem uma passagem, né, que Jesus olha para os discípulos, só ficaram eles, depois do seu sermão, e Jesus olha para ele e fala assim: olha, mas e vocês não vão embora junto com essa multidão? Né? E Pedro, com toda a sua ousadia, fala: Senhor, né, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Então, muitos os motivos que levam as pessoas a ouvir a palavra do Senhor. E quando a gente lê esta passagem, nós vamos ver que muitas pessoas também estavam ali para ouvir a palavra do Senhor, né? Alguns regozijando e se alegrando, outros duvidando, né? Outros criticando, mas a Bíblia diz que havia uma grande multidão que estava ouvindo a palavra. E é interessante que quando nós escutamos essa palavra ela tem o poder de transformar vidas. É uma palavra poderosa, uma palavra que pode saciar a nossa alma, nos trazer uma paz. Eu lembro quando eu recebi essa palavra mudou a minha vida, mudou a minha história, fez eu ver coisas que antes eu não enxergava, né? Aquela fome espiritual, aquilo que eu procurava, eu fui tomado daquilo. Então a palavra me fez muito bem. Mas ao mesmo tempo, quando eu olhava para alguns amigos que eu convidava para vir para a igreja, com toda aquela euforia, né, dizendo para você: olha, algo mudou dentro de mim, né, Jesus está mudando a minha história, venha ouvir essa palavra também. E muitos deles ouviram e foram embora e não receberam aquilo que eu recebi. E quando nós olhamos nessa passagem, nós vamos ver um grupo de pessoas que estavam no lago de Genezaré, ouvindo a palavra do Senhor. Só que também na mesma passagem, né, no mar, né, no lago de Genezaré, havia também um grupo de pessoas que estavam passando por uma frustração muito grande. Nós lemos a passagem, e a passagem vai dizer que, né, havia uns pescadores. A Bíblia diz que Jesus, né, a palavra diz que Jesus viu esses dois barcos, e quando Jesus olha esses dois barcos, eles vê esses homens vindo, né, à praia, e a Bíblia diz que eles desembarcaram e estavam lavando as suas redes. E quando nós olhamos para o texto, nós podemos pensar que lavar as redes aqui tem um significado negativo. Né? Aqueles homens, a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e eles não pegaram nenhum peixe. Então, no mesmo local, nós vemos pessoas que estavam ouvindo a palavra, e a palavra de Jesus, ela, né, tem o poder de trazer uma paz e uma tranquilidade. Só que no mesmo local também havia um grupo de pessoas que estavam frustrados, estavam insatisfeitos, né, se sentindo derrotados. E assim também é no lugar no que nós congregamos, a nossa igreja, a nossa casa, né, às vezes no nosso emprego, você vai ver todo tipo de pessoa que também escuta a palavra de Deus, e ela também vai passar por esse sentimento de frustração. Ou às vezes você está aqui, né, com esse sentimento.
ouve a palavra, às vezes você vê as coisas acontecendo, na sua vida nada acontece, e às vezes parece que te dá uma frustração. E você olha para o lado, você vê pessoa alegre, feliz, se regozijando, e aquilo parece que não acontece com você. Esses homens acredito que eles estavam sentindo a mesma coisa. De um lado, eles olham Jesus falando, e as pessoas, aquela grande multidão se apertando para chegar mais perto, para ver as palavras de Jesus, com toda aquela autoridade, às vezes já curando, libertando as pessoas, todo mundo feliz, alegre, mas esses homens estavam vivendo estas frustrações. Eles estavam lavando a rede. Eu fico imaginando para um pescador, depois de ter trabalhado toda a noite e não ter alcançado, ou ter pescado nenhum peixe. Eu fiquei pensando, às vezes no meu trabalho, eu trabalhar o mês inteiro, a hora que eu chegar para sacar o meu dinheiro, não ter nada. Você tem que voltar, virar as costas e voltar embora. Quem é vendedor, trabalhar o mês todo, o dia todo, e não conseguir vender nada. E aí você vê a notícia que tem pessoas que estão se alegrando, feliz, e aquilo não alcançou a sua vida. Mas é interessante que a história desses homens não termina no versículo 2 do texto. A narrativa acontece, e por isso que eu acho lindo a palavra de Deus. E Jesus, o ministério dele era esse. A Bíblia diz que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Às vezes as pessoas não entendiam que Jesus passava por um caminho, às vezes para alcançar uma pessoa. Às vezes era uma viúva que estava enterrando seu filho, às vezes era uma mulher que havia um fluxo de sangue, mas Jesus vai passando e alcançando esse tipo de pessoas. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus veio à procura dessas necessidades. O Evangelho de Jesus veio atrás dessas histórias. A Bíblia está repleta dessas histórias. É interessante que o Evangelho de João termina dizendo que João dizendo se ele tivesse que narrar ou escrever todos os milagres que Jesus fez, faltaria papel para descrever a todos. Então Jesus, ele sempre vai atrás dessas pessoas que necessitam de um milagre, que necessitam de uma transformação. E hoje não é diferente. Nós temos que estar sempre olhando para ele, porque ele está atrás de pessoas com o coração aberto para que ele possa vir mudar a história. E nessa narrativa não é diferente. Jesus, ele olha para aqueles homens que estavam lavando as redes. Lavar as redes aqui seria desistir. Como se eles falassem: olha, não quero mais, não vou mais pescar, eu estou entregando aqui, lavando a minha rede, como se eles estivessem virando as costas, indo embora. E às vezes na nossa vida parece que a gente tem um sentimento assim também. Estamos servindo a Jesus, mas as coisas não acontecem. Parece que a gente quer abandonar, para assim, não, esse negócio de ser crente, parece que as coisas estão pior, está piorando, as coisas estão apertando. Eu olho para a minha rede, às vezes eu vejo que ela está suja, cheia de plantas, aquelas plantas marinhas. A nossa colheita, a nossa pesca não tem sido boa. Olhamos para a nossa vida, só conseguimos enxergar a tristeza, a amargura, aqueles momentos de angústia. Era assim que esses homens estavam sentindo. Lavar a rede era a frustração, era o desânimo. Mas a Bíblia diz que Jesus viu esses homens. Da mesma maneira que Jesus estava pregando para aquela grande multidão que o apertava, a Bíblia também diz que Jesus estava vendo aqueles homens frustrados, desanimados. Por isso que eu amo esse Jesus. Eu amo esse Cristo, eu amo esse Deus, que Ele não faz acepção de pessoas. Jesus só poderia amar as pessoas que têm dinheiro, que têm fama, um presidente, alguém importante. Mas a Bíblia diz que Ele ama a todos, e não faz acepção de pessoas. É por isso que a graça é maravilhosa. Ninguém precisa comprar. Foi nos dado, Jesus se doou a todos, se entregou a todos. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos esses homens desistindo, entregando os pontos,
Meus irmãos, é interessante que quando nós olhamos, né, para a atualidade, quantas pessoas estão paradas, quantas pessoas desistiram da caminhada, por vários motivos, por não ter acontecido conforme a vontade dela. Ela, no momento de desespero, abandonou, jogou tudo para o ar. Às vezes tinha um ministério, às vezes trabalhava na casa do Senhor, e tem se afastado a cada dia. Quantas pessoas já não têm mais alegria de servir ao Senhor, já não está junto na multidão se apertando para ouvir a palavra, já está ao ponto de desistir e lançar a rede. E por incrível que pareça, a Bíblia diz que existe uma torcida para que isso aconteça. Satanás é um daqueles que vibra quando acontece um negócio desse. Um cristão abandonando, chegando à praia, lavando as suas redes e indo embora. A Bíblia diz que o nosso inimigo, Satanás, veio para matar, roubar e destruir. O sonho dele para a sua vida e para a minha vida é que eu e você façamos isso. Nos trancamos, fechamos as portas para o Evangelho e vamos viver a nossa vida. E ele vai ficar nos atacando para que nós tomamos uma atitude dessa. Em 1 Pedro 5,8 vai dizer que ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a torcida dele, esse é o papel dele, mas nós não podemos dar ouvidos a isso. Quantas pessoas têm ouvido esse sussurro? Abandona, esse negócio de crente não está com nada, vai viver a sua vida. Quantas pessoas estão deixando de acreditar que existe um Deus? Esse é o papel do mundo, é frustrar os nossos sonhos para que nós lavamos essa rede, para que nós decidimos tomar uma atitude de abandonar o Evangelho. Mas é interessante que Jesus viu isso, e quando Jesus olha essa situação, olha estes homens, Jesus vai chegar para eles e vai falar assim: olha, vocês não precisam lavar a rede. Jesus fala para eles: olha, vocês não precisam desistir, vocês não precisam parar. Eu estou vendo tudo que vocês passaram, eu vi que vocês pescaram a noite toda, eu vi que vocês têm lutado com todas as suas forças, eu tenho observado cada esforço. Jesus fala isso para esses homens, Jesus estava observando isso, mas os olhos desses homens estavam fechados. Mas Jesus fala assim: olha, não precisa lavar as redes, não precisa desistir, existe uma nova história, nós podemos continuar a nova história. E esses homens param para ouvir também Jesus. E é interessante, e é a meditação que eu gostaria de fazer com os irmãos: quais são os processos para ter uma pesca maravilhosa? Em um momento esses homens estavam frustrados, mas acontece algo que começa a mudar a vida desses homens. Ela termina e tem como título a pesca maravilhosa. Mas se nós tivéssemos que olhar no início do texto, essa pesca não tinha nada de maravilhosa, era uma pesca frustrada. Mas quais foram os processos para que esses homens alcançassem essa pesca maravilhosa? Deixasse a frustração para que algo tornasse algo grandioso na vida desses homens. Eu gostaria de falar de alguns desses processos que levaram esses homens a mudar de vida, a ver as coisas de uma maneira diferente. O primeiro processo que acontece na vida desses homens está no verso 3. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia,
e assentando-se ensinava do barco às multidões. Meus irmãos, esses homens trabalharam a noite toda e não pegaram nada, porque tinha um detalhe: Jesus estava fora do barco. Às vezes estamos vivendo frustrações, porque Jesus não está dentro da nossa vida. Quando Jesus entrou no barco de Simão, de Pedro, as coisas começaram a ser transformadas. E eu meditando nesse texto, eu lembrei da minha vida. Eu aceitei Jesus com 22 anos. E quando a hora que eu estava preparando a mensagem, eu fiquei pensando e fazendo esse paralelo. Até os 22 anos, Jesus não esteve dentro da minha vida. Jesus não fez parte da minha vida. Jesus estava fora do barco. E eu comecei a fazer uma reflexão de tantas coisas erradas que eu pratiquei, tanto desespero, tantas angústias, momento de incerteza, às vezes até tirar a minha vida, de olhar para o futuro e não conseguir enxergar nada, tudo um breu, ter aquele medo da morte, o medo do futuro, de saber o que eu seria, tantos medos, tantas frustrações. E é interessante que Deus me fez lembrar de um aluno, um amigo da escola, do ensino fundamental. Eu olhava para aquele jovem, e ele tinha algo que eu não tinha. Eu tinha algumas amizades que eu sabia que eles eram da igreja, eu sabia que eles caminhavam com Cristo, e eu via que a pesca deles era maravilhosa, porque eles eram felizes, alegres, e eu tinha que ficar desfrutando daquilo que o mundo oferecia para tentar encontrar algo, mas era só frustração. Se Jesus não fizer parte da nossa vida, nós vamos viver uma vida frustrada. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para ser cheio de Deus. Nós fomos criados para ter esse encontro com Ele. O sentido da vida é Jesus fazer parte disso. Se você vai viver 70 anos, 100 anos, 80, 90, 30, 20, 10 anos, Jesus precisa fazer parte disso. Porque senão nós vamos viver uma eterna depressão, uma eterna angústia. Nós fomos criados para que Jesus estivesse aqui dentro, para nós sermos templo dele. Ele nos chamou, morreu na cruz para que Ele possa habitar dentro de nós. O que vai fazer diferença na nossa vida é se Jesus está aqui dentro ou Ele não está. É a necessidade minha e sua. Tem hora que eu consigo medir isso na minha vida. Tem momentos da minha vida que eu estou muito nervoso. É com a minha filha, é com a minha esposa, é com os meus alunos, é no meu trabalho, é na rua, é no trânsito. A hora que eu paro para fazer uma reflexão, eu começo a observar que está faltando Jesus aqui dentro. É o momento de eu parar e falar assim: não, vamos voltar novamente, Jesus, entra aqui dentro. E eu vejo que as coisas começam a acalmar novamente, eu começo a viver um momento de tranquilidade novamente. Se Jesus não estiver dentro da nossa vida, dentro do nosso barco, nós vamos estar igual a esses homens, trabalhando a noite toda, e nada acontece. Nada acontece. A nossa pesca é essa pesca que vai precisar ficar lavando a rede, que não tem peixe nenhum. E Jesus, quando entra no barco, as coisas começam a mudar.
porque Jesus toma conta do barco. Às vezes, Jesus chega para Pedro e fala assim: olha, Pedro, vamos se afastar um pouquinho daqui, para agora que eu vou pregar para a multidão. E aí vai mais uma pergunta. Jesus pode estar dentro você pode ter aceitado Jesus, mas ele não é mais o capitão do seu barco. Quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus começa a tomar conta para onde esse barco iria. Mas às vezes nós chamamos Jesus para fazer parte do nosso barco e falamos: Jesus, senta aqui que eu vou tomar conta agora, eu vou ser o piloto, eu vou ser o capitão do meu barco, da minha vida. E aí as coisas não vão funcionar também. Jesus, ele é chamado para ser o Senhor. Jesus é chamado para ser o centro. Não é a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. Pedro ficou a noite inteira rodando com seu barco e nada acontecia. Mas quando Jesus entra no barco e Pedro coloca Jesus como capitão do barco, as coisas começam a mudar. Quem sabe você chegou aqui hoje, você está passando por isso, você aceitou Jesus, só que Jesus não é mais o capitão da sua vida, não é Ele que está navegando. Ou quem sabe você chegou aqui hoje, você nunca fez um compromisso com Jesus, para que Ele possa ser o capitão do seu barco. Jesus foi chamado, nós fomos chamados para servir ao Senhor. É por isso que Ele comprou a nossa vida lá naquela cruz. Ele pagou o preço para que Ele possa ser o Senhor da minha vida e da sua vida. Para que a nossa pesca seja maravilhosa, Jesus precisa ser o capitão. Esse foi o primeiro processo para que as coisas mudassem na vida de Pedro e dos seus amigos. Meus irmãos, o segundo processo, também muito importante, é que no versículo 4 e versículo 5, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O segundo processo que Pedro teve que fazer para mudar a sua história e a sua vida, ele precisou obedecer à palavra de Jesus. Pedro chama Jesus para fazer parte da sua vida, mas Pedro precisou obedecer à palavra de Deus. Irmãos, e quando a gente olha para a história aqui, para o acontecimento, Pedro tinha motivos para não obedecer. A Bíblia diz que Pedro trabalhou a noite toda. E é interessante que o vocábulo, havendo trabalhado, ela tem um sentido de exaustão, de sofrimento. Pedro sofreu a noite toda. Ele trabalhou com todas as suas forças. E ele deve ter rodado aquele lago de ponta a ponta. Pedro tinha motivos, tinha desculpas. Falei assim: não, Senhor, eu trabalhei já a noite toda, eu estou cansado, eu vou voltar para casa. Já acabei de lavar as redes, eu vou sujar ela de novo? Ele poderia. Outra questão seria o cansaço. Poderia dar a desculpa, falar assim: ah, Senhor, deixa para outro dia, hoje eu estou cansado. Não vou fazer isso não. Eu já estou cansado, trabalho a noite toda. O Senhor quer que eu vou novamente? Não vou não, Senhor. Se a noite é o momento que você pode pegar mais peixe, eu não peguei, vou pegar agora na manhã? Não vou. Ele poderia ter dado essa desculpa. Outra desculpa que ele poderia ter dado era ter olhado para Jesus e falar assim: Senhor,
Mas Jesus, o senhor é carpinteiro e eu sou o pescador. Mas Pedro, ele esquece todas as desculpas para obedecer a palavra do Senhor. Irmãos, às vezes nós temos que fazer uma reflexão. Será que nós temos obedecido a Deus? Será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Ou será que nós estamos cheios de desculpas? Cheios de historinhas para Jesus? Como se tivéssemos que enganar Ele? Como se nós pudéssemos fazer isso? Mas Jesus pede para nós fazermos algo, nós não obedecemos. E aí nós olhamos para a nossa pesca e ela não acontece. E aqui nós podemos aprender algo maravilhoso. É algo, a diferença de quem ouve e aquele que pratica. O Evangelho é maravilhoso por causa disso. Muitas pessoas ouviram tudo aquilo que Jesus falou, só que não praticaram. Foram ficando pelo caminho porque não obedeciam. E o Evangelho ia apertando e as pessoas iam saindo e dando suas desculpas. Quando Jesus chamava, alguém sempre tinha uma desculpa. Não, Senhor, deixa eu enterrar primeiro os meus pais. Não, Senhor, deixa eu ir lá me despedir da minha família. Ah, Senhor, era cheio de desculpas. Não obedece. E aí vive uma vida frustrada. A obediência, a renúncia, traz bênção. O Evangelho mostra isso. Todos os homens que renunciaram à sua própria vida para obedecer a Deus, tiveram uma vida maravilhosa. Pegamos os heróis da fé, pegamos os discípulos, poderiam dar desculpas. Paulo poderia ter dado desculpa: Senhor, mas eu sou aqui do Império Romano, a maior empresa que existe. Mas foram abandonando para obedecer a Deus. E aí nós olhamos para a nossa vida e nós não queremos obedecer. Tiago, no capítulo 1, ele vai trazer essa diferença, no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. A obediência à palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sejais praticante e não ouvintes, porque o ouvinte apenas está se enganando. O praticante é aquele que ouve e faz a vontade do Senhor. Não basta apenas ouvir, é necessário agir. No verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Foi o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro foi bem-aventurado, porque ele ouviu a palavra do Senhor. E quando ele ouve a palavra, quando ele resolve obedecer, a primeira coisa que ele teve que obedecer é quando Jesus fala assim: olha, Pedro, agora você vai um pouquinho mais para o fundo, vai um pouquinho distante. Pedro teve que sair da terra da praia e ir um pouco mais longe para fazer como se fosse um púlpito. E a multidão na praia e Jesus na água, e Jesus pregando, aquela grande multidão,
ouvindo a palavra. E logo em seguida Jesus dá uma outra ordem para Pedro. Agora nós vamos no lago mais profundo, e lá você vai lançar a sua rede agora. E Pedro obedece à palavra do Senhor. E aí nós temos a narrativa, quando Pedro joga, e ele vai até a parte mais funda. E é interessante que aqui nós podemos até, uma lição para nós, Jesus levando Pedro para longe da multidão. E é interessante que tem momentos que Jesus faz assim na nossa vida. Ele nos tira um pouco de longe de tudo, para que nós possamos estar sensível à sua voz. Nós precisamos às vezes se afastar um pouco do mundo, para poder ouvir e obedecer a Jesus. Às vezes nós não ouvimos e nem obedecemos, porque nós estamos dando ouvido àquilo que o mundo está falando. Às vezes é momento de ouvir a Jesus e se afastar um pouco de tudo isso. Foi o que Pedro fez, que a multidão devia estar eufórica. Jesus fala para Pedro: Pedro, nós precisamos ir numa água mais profunda. E Pedro obedece. E quando Pedro chega no lugar, Jesus fala assim: agora jogue a sua rede. E aí nós lemos: e fazendo isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes as redes. Num comentário bíblico que eu vi, romper aqui era como se aos pouquinhos ela fosse cedendo, de tanto peixe que eles haviam pegado. Tanto peixe, tantas bênçãos, apenas Jesus no barco, a palavra sendo falada, e eles praticando a palavra. Em qual ponto estamos errando? Em qual ponto estamos errando? Pedro dá esse ouvido, Jesus entra no barco, começa a falar, e ele começa a praticar. Às vezes reclamamos da nossa colheita, mas o que estamos plantando não é a obediência. Às vezes não estamos plantando aquilo que a palavra tem mandado nós fazermos. Pedro obedece, e a palavra de Deus na vida de Pedro começa a transformar toda a sua história. A Bíblia diz que era muito peixe. Era tanto peixe que Pedro faz um sinal para os seus colegas, para os seus sócios. Era muito peixe. E aí a Bíblia diz que quando eles chegaram, os seus companheiros foram ajudá-los, e foram enchendo ambos os barcos, a ponto que eles quase afundaram. A obediência traz tantas bênçãos, que os nossos filhos vão ser abençoados. Quando nós pais obedecemos a palavra de Deus, praticamos a palavra de Deus, os nossos filhos vão sendo abençoados por causa disso. Eles vão espelhando aquilo que eu e você estamos fazendo. As pessoas olham, vê se nós estamos praticando o evangelho de fato. Tem uma historinha que é contada, dizendo que a pessoa mudou, e ele chamou seu vizinho para ir para a igreja, e ele disse para o seu vizinho: olha, eu estou lendo um livro, daqui a um ano eu vou ver se eu vou na sua igreja ou não. E se passaram esse um ano, e o vizinho chegou: e aí, vamos para a igreja? Falei assim: agora hoje eu vou para a sua igreja. Se passar um ano, eu já terminei de ler esse livro. E aquele irmão ficou meio que curioso para saber que livro era esse que ele tinha lido durante esse ano. E aí ele disse: olha, esse livro era a sua vida. Eu não queria ouvir somente o que você tinha para falar desse Jesus. Eu queria ver se isso que você falava era o que você praticava dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu trabalho. A bênção era tão grande
na obediência de Pedro, que foi contagiando todo mundo que estava em volta dele. Por isso que é importante praticarmos a palavra do Senhor, porque ela tem o poder de mudar as pessoas que estão à nossa volta. Eu passei uma experiência interessante essa semana. Eu estava no meu trabalho e uma colega de trabalho, nós começamos a conversar e eu fiquei sabendo, né? O ano passado ela esteve afastada por saúde, e eu, conversando ali com ela, tive a oportunidade de contar a minha história. E comecei a falar da minha vida antes de Jesus. E ela foi se interessando, porque aquilo que eu fui relatando era o que ela sentia no ano de 2018. E eu falei para ela assim: olha, a minha pesca só passou a ser maravilhosa a partir do momento que eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Ela falou: mas como que é isso? Como é que funciona isso? E eu comecei a falar do Evangelho para ela, porque o Evangelho tem esse poder. As pessoas que estão à nossa volta, elas passam também a ser abençoadas por aquilo que nós praticamos. Nós somos observados o tempo todo. No início da igreja primitiva, as pessoas foram chamadas de cristãos, porque eles eram parecidos, as atitudes eram parecidas com Cristo. Era obediência à palavra. Os homens obedeciam aquilo que Jesus tinha ensinado. E a colheita foi grandiosa, foi poderosa, a igreja primitiva, através das ações, porque eles obedeciam aquilo que Jesus tinha ordenado. E aí nós olhamos para a nossa vida, estamos frustrados, estamos angustiados, porque não obedecemos a palavra do Senhor. O segundo processo, Pedro teve que obedecer a palavra do Senhor. O primeiro processo é Jesus no barco. O segundo processo é obedecer a palavra do Senhor. E o terceiro processo é o verso 8 e o verso 9. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. O segundo processo é o temor a Deus. Eles tiveram temor, porque é isso que a obediência faz. Quando você obedece a Deus, você começa a ter uma comunhão maior com Deus, você começa a observar quem Deus é e quem você é. Na história de muitos homens foi desse jeito. Isaías, quando ele olhou e viu o trono, viu os anjos, ele caiu por terra e disse: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Deu um temor nele. Quando Jó, capítulo 42, 5 e 6, vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se prostra. Asaf, Salmo 73, 22. Sou um ignorante e como um irracional. Comunhão com Deus. Gênesis, Abraão 18, 27. Sou pó e cinza, disse Abraão. Paulo, 1 Timóteo 1,15, eu sou o principal dos pecadores. Apocalipse 1,17, João caí a seus pés como morto. Todos homens que diante da obediência e da comunhão com o Senhor, eles tiveram e temeram ao Senhor. E hoje, irmãos, nós vemos o papel inverso. Hoje, quantas pessoas não temem mais a Deus, não têm um mínimo de reverência? Às vezes o mundo aí fora tem ele como grandes cantores, grandes pregadores, e não tem mais nenhum temor. Falam como se eles fossem o rei, fazem como se eles fossem o Senhor. Eles querem ser servidos, mas não querem servir.
Esses homens, como Pedro, caíram com o seu rosto no chão, e Pedro disse: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. A comunhão, a obediência, quando Jesus está no barco, quando Jesus está no centro, o papel do homem e da mulher é cada vez mais humilde. Por isso que, a Bíblia vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa se exalta, a Bíblia diz que ela vai ser humilhada, e quem se humilha será exaltado. Esse é o princípio de quem conhece, de quem Jesus está sendo participante na vida, de quem está ouvindo, de quem está praticando. É cada vez ser mais servo, mais humilde, mostra temor ao Senhor, porque ele olha e vê o quão grande é esse Deus, e quão pequeno nós somos. Quando Pedro olha aquele milagre da pesca, ele sabia que não foi as suas mãos, não foi o seu barco, não foi as suas redes. Pedro olhou aquele milagre e falou assim: isso só aconteceu porque Jesus fez. Quantas pessoas perderam essa gratidão? Acham que é os braços dela que está fazendo, que a prosperidade acontece porque é ela. Pedro cai com o seu rosto no chão e diz: Senhor, eu sou um pó, eu não sou nada. Isso só aconteceu porque é o Senhor. É o princípio, é tudo dele, é tudo para ele. O que eu e você trabalhamos aqui na casa do Senhor é para ele, é dele. Não procuramos nosso galardão aqui, nosso galardão é lá no céu, e temos que continuar trabalhando com temor. Fazemos o nosso trabalho para ele, não para os homens. Obedecemos por causa dele, é tudo dele. O meu trabalho foi ele que me deu, a minha família foi ele que me deu. É algo maravilhoso quando o homem reconhece quem é Deus e quem ele é. E aí o nosso papel é se prostrar. O terceiro processo que levou Pedro a essa pesca maravilhosa foi cair no chão e falar assim: Senhor, se o Senhor não tivesse entrado na minha vida, se o Senhor não tivesse me apresentado esta palavra, nada teria acontecido, porque eu lutei a noite toda e nada aconteceu. A minha gratidão a Deus é por causa disso, porque eu sei que até os 22 anos, eu não consegui enxergar um futuro, eu não consegui enxergar uma família. Eu lembro que com 20, 21, 22 anos, eu vivia no futebol amador, jogava a troco de bebida, e eu olhava ali gente com 30, 40 anos, 45 anos, 50 anos, naquele meio, e eu me enxergava naquela situação, no boteco, meu pai e a mãe alcoólatra, sem nenhum objetivo, frustrado, lavando a rede. Esse era o meu destino. Eu pensando na mensagem, falei: Senhor, aonde eu estaria se o Senhor não tivesse entrado no meu barco? Aonde eu estaria, Senhor? E eu preparando e meditando durante essa semana, eu só pude agradecer. Eu tive que me prostrar e falar assim: Senhor, obrigado. Porque se o Senhor não tivesse entrado na minha vida, eu não sei o que seria. E às vezes eu passo e vejo amigos daquela época, eles continuam no mesmo lugar. Às vezes eu vejo, ou pelo Face, ou por qualquer outro lugar, é o ambiente que eles vivem até hoje. E eu fico imaginando que ali era para ser o meu lugar de frustração e lavando as redes. Mas quando eu vejo o que Jesus fez na minha vida, o meu papel é temer, porque Ele não pode sair daqui, porque é muito bom viver com Ele. Ele tem que estar dentro do meu barco, todo dia, todos os momentos, porque é isso que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida.
O terceiro processo foi Pedro reconhecer isso, que a pesca foi por causa dele. Os peixes que vieram foi por causa dele. As bênçãos que vêm é por causa dele. É tudo dele. E o nosso papel é apenas nos dobrar e falar assim: Jesus, obrigado, eu sou grato por tudo. Irmãos, o quarto processo é o processo de uma nova vida. Pedro, ele era pescador. Ele vivia da pesca. Mas interessante que no verso 10, Jesus diz para Pedro, bem como Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, porque agora você vai ser pescador de homens. Deus escrevendo uma nova história para Pedro. Foi isso que Jesus fez na minha vida e fez na vida dos irmãos. Jesus começou a dar uma nova vida. E o Evangelho é isso. É isso que tornou a vida de Pedro depois maravilhosa. Tudo é novo. Quando a gente aceita Jesus, é uma nova vida, é um novo nascimento, é um novo caminho, é uma nova alegria, é uma nova paz. As coisas começam a acontecer, é uma nova casa, é uma nova esperança. Tudo se torna uma nova fé, vai tudo fazendo novo. E quanto mais nós vamos chegando próximo de Jesus, mais as coisas vão ficando melhores. Tem um texto que Paulo disse: olha, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Pode aparecer a calvície, os cabelos brancos, o corpo pode ir envelhecendo, mas só que aqui dentro tem que continuar tudo sendo novo, porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Um Deus de coisas novas. É tão lindo que ele diz que a misericórdia dele se renova dia a dia. É tudo novo. Isso é um prêmio por Jesus estar no barco. E para a gente terminar, e parece que é meio contraditório, o quinto processo, no verso 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quando eu parei aqui nesse versículo, eles pescaram uma multidão, uma grande quantidade de peixes, uma grande quantidade, e a Bíblia diz que eles pegaram todo aquele peixe e deixaram para seguir a Jesus. E Deus começou a trabalhar no meu coração: Jesus, mas vai ficar meio contraditória a minha mensagem. Mas aí Jesus falou assim: não é contradição. Esses homens voltaram novamente para o primeiro processo. E aí eu pude entender o que Deus queria falar comigo através da palavra. A vida desses homens não acabava com todas essas bênçãos. Às vezes acontece isso. Eu comecei a meditar pelo que eu vejo. Às vezes a pessoa é abençoada por Jesus, vai passando por esse processo, Jesus entra na vida dela, essa pessoa começa a obedecer, começa a praticar, essa pessoa é muito abençoada, as pessoas que estão à volta dela também é abençoada, e aí termina a história dela. Aí você fica sabendo: a pessoa já não vem mais para a igreja, fulano de tal, era uma bênção, lembra, aquilo que nós vivemos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e começamos a relembrar os milagres, as experiências de muito tempo atrás. Pedro não quis viver do passado, por isso que Pedro deixou tudo para voltar lá no primeiro processo novamente, e o primeiro processo era Jesus entrando no barco novamente. E aí eu fui olhando as narrativas, foi isso que aconteceu com Pedro. O que maravilhou Pedro não foi a quantidade de peixe, a quantidade de bênção, ou de dinheiro, ou de casa, ou de carro. O que admirou Pedro foi Jesus estar no barco e fazer tudo aquilo. Isso que foi que chamou a atenção de Pedro, não os bens materiais. Pedro, a Bíblia diz que ele deixou isso para viver novamente a primeira experiência.
é que Jesus estando no barco. E aí a gente olha o capítulo 5 mesmo, vai assim, a cura de um leproso. Pedro estava lá novamente vivendo do lado de Jesus e vendo o milagre acontecer. Nós olhamos depois no verso 17, tem a passagem de uma cura de um paralítico em Cafarnaum. Pedro novamente vivendo o primeiro processo, tudo de novo. E ele vai passando por todas as experiências, dia após dia. Por isso que eu disse que o nosso Deus é um Deus de coisas novas, experiências novas. Todos os dias nós podemos ter uma experiência nova com Jesus. Jesus entrando no barco, falando a palavra, nós obedecendo, e nós vemos os milagres acontecer. Amanhã nós temos que buscar por isso de novo. Vamos deixar tudo o que aconteceu, vamos voltar lá novamente, e vamos estar com Jesus, ouvindo a palavra, praticando a palavra, vendo os milagres. Amanhã, semana que vem, novamente. A vida com Jesus só faz sentido se nós voltarmos novamente para o primeiro processo. E a nossa vida tem que caminhar nesse círculo. Pedro não quis viver aquele milagre, ponto, e acabou. Quantas passagens bíblicas as pessoas receberam o milagre, ponto final, não se ouviu mais falar deles. Os 10 leprosos, que também está na passagem de Lucas 5, dos 10, um voltou para agradecer. Não se ouviu mais falar. Por isso, nós temos que sempre nos lembrar: Jesus precisa estar na minha vida, eu preciso obedecer a palavra, eu preciso praticar a palavra. As coisas vão acontecer, mas nós temos que viver isso dia a dia, dia a dia. Por isso que a Bíblia diz que esses homens abandonaram tudo para seguir a Jesus. E às vezes nós não queremos abandonar nada, não queremos deixar nada. E aí as coisas vão ficando pesadas, Jesus vai ficando mais longe, e é aquele pecado que a gente não larga, é aquele vício que a gente não larga, é a fofoca que a gente não para de falar, é o egoísmo, e Jesus vai ficando cada vez mais longe, daqui a pouco a gente perdemos Jesus de vista. É por isso que Pedro e os seus amigos abandonaram tudo e falaram assim: não, Jesus, eu quero viver uma nova experiência. E todos os milagres dali para frente, Pedro estava junto, vendo e participando. E é isso que Jesus quer da minha vida e da sua vida. Jesus quer estar na nossa vida, para que Ele possa fazer tudo isso, e amanhã nós possamos viver algo novo novamente. Isso que vai fazer sentido, e para nós não termos uma vida de frustração. Às vezes você lembra: nossa, eu lembro quando eu orava há tanto tempo, li a Bíblia há tanto tempo. E aí você olha hoje, você está meio frustrado, vive um evangelho triste. É por isso que Pedro abandonou tudo para voltar ao primeiro processo novamente. Quem sabe, hoje nós não precisamos voltar nesse primeiro processo. Às vezes nós se perdemos em algum desses processos. Jesus entrou na vida, só isso. Você nunca obedeceu. Ou Jesus entrou no processo, você obedeceu por um tempo e já desistiu. Ou às vezes você aceitou Ele passou a participar da sua vida e você obedeceu Ele. Você viveu uma grande experiência com Ele e uns grandes milagres, e ponto. Por isso que a nossa vida tem que ser nesse círculo. Pedro não ficou satisfeito com os peixes, aquela grande bênção que ele viu e aquela pesca maravilhosa. Ele quis desfrutar com tudo aquilo pelo resto das suas vidas, até ele ser crucificado de cabeça para baixo. Mas ele quis viver no centro da vontade do Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos colocassem de pé, para nós fazermos uma oração. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus de poder, um Deus que nos ama,
e que nos chamou para viver esse momento de comunhão todos os dias, todos os momentos. A Bíblia diz que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Pai, que nós possamos, Deus, que os nossos olhos espirituais possam enxergar isso, possam sentir isso, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias. Pai, nós queremos viver experiências novas, milagres novos. Deus, queremos obedecer a sua palavra, ser um praticante da sua palavra. Pai, que nós possamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Deus, se entrou alguém aqui triste, Deus, como aqueles homens querendo lavar as redes, Pai, que possa sair daqui sabendo que o Senhor é um Deus que vê todas as coisas, está, Deus, olhando para que nós possamos olhar para Ti e chamar, para que o Senhor venha fazer parte da nossa vida, para que o Senhor possa transformar e mudar tudo. Deus, esse é o nosso desejo, faça parte, seja o centro da nossa vida, para que nós possamos obedecer e ser um praticante da sua palavra. Abençoe a cada família aqui representada, meu Deus, que possamos ter uma semana abençoada, que o Senhor esteja presente na nossa vida durante essa semana, que possamos sentir algo maravilhoso, sabendo que o Senhor é um Deus de poder, que pode transformar e mudar e nos trazer uma alegria que o mundo não possa dar. Enche, Senhor, a cada um com a sua paz. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.